Sou a professora Brenda. E hoje, na aula, a gente vai falar um pouco das mudanças e as concepções sobre normalidade e disfunção familiar. Então, que família é essa que a gente imagina, que a gente tem, com a qual a gente trabalha? Qual é a visão de normalidade que a gente vem construindo? Como as famílias, na aula de hoje, vai pensar sobre isso, refletir. A gente vai discutir algumas questões. Isso vai ajudar a expandir o foco das famílias, vê-las não mais como famílias que focam adoecimento, mas como famílias que às vezes passam por pressores e a forma com que cada membro da família vai reagir a esses vai falar então de uma família se organiza como consciente se retornando para cada um dos membros, forma de saudável ou não. Nesses momentos, primeiramente, eu gostaria que a gente pensasse que é uma família normal. Para pensar uma família normal, a gente vai partir muitas vezes da nossa própria visão do que sejam, às vezes pensando enquanto profissionais, estudantes de pesquisa, ou mesmo como seguindo outras profissões que seguem no campo da saúde, às vezes da educação, a gente acaba construindo uma visão de família que é muito paralela à visão de como a gente constrói a nossa própria família. Então, a gente acaba tendo a nossa própria família, constituição familiar, como um modelo do que seria uma família normal. E os teóricos, os clínicos, né, estudando sobre famílias, eles vêm trazendo outra concepção. Então, a gente vai pensar o que são essas questões de normalidade familiar a partir desse ponto de vista. Então, vamos refletir um pouco. Você pode até pausar o vídeo e ir pensando que famílias seriam essas que são designadas como famílias normais. A sua família é normal? Você conhece alguma família que seja normal? Critérios de normalidade são esses que são utilizados. Quando a gente estuda sobre normalidade, patologia, essa é uma discussão que a gente tem em vários disciplinas no decorrer do curso de dia. Quando a gente se debruça sobre essas reflexões, a gente entende que as definições do que é normal, ou seja, definições de normalidade, elas são socialmente construídas, são remodeladas, são fluidas e mudam com a cultura, mudam com o tempo histórico e com os múltiplos contextos nos quais os indivíduos se interrelacionam. Então, pensar que seria uma família normal é pensar a família nesses múltiplos contextos. Então, a gente já vai expandir o nosso olhar, a gente já vai sair de uma visão limitada que olha apenas para a família, os membros da família se relacionando uns com os outros, e passa a entender essa família dentro de um contexto, em inter-relação com outros sistemas. Por isso que é importante entender a família como um sistema, uma unidade funcional. E não só a perspectiva sistêmica vista pela abordagem sistêmica mesmo, que estuda famílias e outras vertentes do desenvolvimento, em outros contextos, mas também existem outras abordagens que trabalham com a família e que a entendem como esse processo dinâmico, que a entendem como uma unidade funcional. O que é que a gente quer dizer quando fala da família enquanto uma unidade funcional? Quer dizer que todos os membros da família
eles estão, de certa forma, interconectados. As ações de um agem, influenciam sobre outros membros da família, de forma positiva ou negativa, né? E que a família, ela circula enquanto um grupo, e que, embora haja uma série de indivíduos que têm suas diferenças, suas singularidades dentro dessa família, em situações de estresse, em situações em que a família precisa se organizar, se organiza de certa forma como um todo, como uma unidade que vai agir diante desses estressores. Então, nesse sentido, a família se transforma em um ponto que se organiza, né? Se reestrutura a depender das circunstâncias, das necessidades. Né? E é importante a gente entender, por exemplo, de que essa noção, né, de normalidade, para além de ser construída em mudar de cultura, de tempo histórico, de acordo com as definições contextuais, a gente precisa entender também que os conceitos de normalidade, eles são definidos e construídos por grupos dominantes na sociedade. Né? Então, quais são os grupos dominantes na sociedade? Durante a história da humanidade, a gente viu, pensando assim, a história do nosso país, né? A influência que as famílias brasileiras, elas têm culturalmente, historicamente, elas vêm de que lugar? Vem de uma família europeia, né, já que nós fomos colonizados por um país europeu. Então, quando esses povos europeus chegam ao Brasil e constroem aqui o Brasil enquanto um país, né, trazendo a miscigenação também de outras etnias, de outros povos, de vários outros lugares do mundo, eles trazem uma visão do que é família, né? Do que se constitui como uma família. E isso se enraiza na história do nosso país. E a gente constrói, no decorrer do nosso processo de se tornar um país, de se tornar uma sociedade brasileira, a gente constrói uma visão do que é família e do que é uma família normal, né? Mas ela vem de um padrão de fora, de uma outra cultura. Sendo que a gente passa historicamente por várias transformações. E a gente tem aqui no Brasil uma coisa muito interessante, que é a pluralidade das organizações familiares, né? A família que vem da Europa, a família que vem da África, né? A família que vem com os outros povos que vieram, passaram por aqui em algum momento, que se assentaram aqui em algum momento histórico, que vão ajudar a organizar uma visão do que é família. Né? Essa visão a gente carrega muitas vezes transgeracionalmente. Então, de uma geração para outra, a gente vai passando uma visão do que é uma família. Acontece que vão ocorrendo muitas mudanças no seio da nossa sociedade. Mudanças sociais, econômicas, políticas, mudanças culturais também. E elas vão alterando o cenário familiar, vão alterando a forma com que a família se configura. Então, hoje nós temos uma pluralidade. Temos famílias monoparentais, famílias biparentais, famílias chefiadas por avós, famílias chefiadas por mulheres, temos famílias compostas por casais do mesmo sexo, né? Temos famílias que se constituem por laços de casamento, famílias que não passam pelos laços do casamento. Então, tem várias formas, famílias multiculturais, né? No Brasil, a gente vai acompanhar cada vez mais essa questão da multiculturalidade com a imigração. Né? A gente já tem aí muita gente que migra já há algum tempo aqui no país, do Japão, por exemplo, da Itália, da Alemanha. E a gente vê recentemente da Venezuela, né? De países como Angola, Haiti, Coreia, Coreia do Sul. Então, cada vez mais a gente recebe pessoas vindas de outros países que vão construir suas famílias aqui, dentro de uma mesma origem cultural, ou vão
se organizar, né, com brasileiros, com pessoas brasileiras natas no Brasil, para formar novas famílias, famílias que vão ser multiculturais. Então, existe aí uma pluralidade de novas configurações, de novas organizações familiares que vão se formar e que a gente precisa se debruçar sobre isso, porque de hoje para frente são as famílias que a gente vai acompanhar, né? Quando a gente vai atender em algum contexto clínico ou fazer uma pesquisa com famílias, né? A gente vai precisar entender como essas novas organizações vão ocorrer e como isso influencia na sociedade brasileira como um todo. Então, a gente tem que estar sempre se debruçando sobre essas transformações, né? E é importante pensar também que existe, dentro dessas múltiplas formas de se constituir família, uma série de questões que diz respeito a um funcionamento familiar, né? Existem aí formas das famílias se organizarem, se construírem e exercerem as suas funções. Quais são as duas principais funções hoje que a gente compreende que pertencem à família? Primeiro, a família ela é um laboratório social, né? Ela ajuda o indivíduo a se desenvolver, mas também, no seio da família, o indivíduo ele vive determinadas experiências relacionais, né, que vão servir muitas vezes como um espelho para a forma com que esse indivíduo se relaciona também fora desse contexto familiar. Então, a família ela protege, de certa forma, esse indivíduo ao transmitir determinadas formas de funcionamento, de organização, de construir relações. A família também é responsável por passar a cultura, né? Ela é a principal transmissora da cultura. E a cultura se transmite dentro de várias organizações. Então, a forma com que a gente passa, por exemplo, para as crianças, que a gente come sentados na mesa, usando talheres, né? Que a gente come determinados tipos de comida no café da manhã, determinados tipos de comida no almoço, à noite, que a gente tem determinados horários em que a gente está acordado e outros em que a gente está dormindo. Questões como valorização da educação, né? Questões como o trabalho, e questões como a convivência com a comunidade, o senso de pertencimento a um grupo. A gente recebe tudo isso através da família, né? Então, há aí teóricos que apontam que a família é o primeiro laboratório social, onde a gente experiencia e experimenta essas várias formas de organização, de se relacionar com os outros. Então, nesse sentido, a família ela cumpre uma forma de funcionamento. Tem várias formas de funcionamento, mudam de família para família. E o que a gente tem hoje, uma noção, é de que existem, dentro desses funcionamentos familiares, dentro dessas formas de funcionar, famílias que têm a sua organização e que cumprem o seu papel. Então, o principal objetivo para entender hoje, que a gente pensa, que são as famílias normais, são as famílias que cumprem o seu papel junto aos indivíduos e à sociedade, né? São famílias que têm várias formas de se organizar, têm várias formas de se relacionar, mas que conseguem cumprir o seu papel, né? Então, às vezes, nesse trabalho que a gente tem com as famílias, nessa percepção, a gente acaba trazendo uma visão que é muito enraizada, que é muito nossa, né? Por isso que eu começo a aula perguntando qual é a sua visão do que é uma família normal. Porque quando a gente passa a trabalhar com famílias, antes da gente ter uma noção plural, antes da gente construir uma visão multicontextual da família, a gente acaba muitas vezes tendo uma concepção tendenciosa a respeito do que é uma família normal a partir da nossa percepção individual, né? Uma percepção individual que é nossa, da nossa constituição familiar, e não entendendo multicontextualmente aquelas outras famílias que têm sua própria forma de se configurar, né? Então, nesse sentido, há teóricos que apontam que existem várias concepções do que seria a normalidade familiar. Existem teóricos que apontam, por exemplo, que existem famílias que são normais, no sentido de serem livres de problemas.
Esse é um grande mito. Me diga, me diga, qual é a família que é livre de problemas? Não conheço. Nunca vi. Pode ser que exista, mas até o momento parece um unicórnio, né? Uma coisa assim. Dizem que existe, mas aonde, né? Então, há os teóricos que vêm apontando, né? Que segundo essa perspectiva de famílias normais, que são livres de problemas, existiria aí ausência de patologias, né? Então, a família teria uma constituição sadia e os membros seriam assintomáticos. Nenhum membro teria, nenhum membro da família teria qualquer sintoma no que diz respeito à angústia, né, a problemas baseados em déficits. Então, isso estaria ausente, né? Sendo que a gente entende, numa perspectiva de que o funcionamento familiar sadio, ele envolve muito mais do que a ausência de problemas, né? Existe um funcionamento sadio que existe mesmo quando a gente encontra problemas. Porque, como eu falei, o que importa é como a família se organiza em torno desses estressores para resolvê-los, né? Esses estressores existem, esses problemas existem, né? Então, a gente vai encontrar esses problemas em todas as famílias. Então, existir um sofrimento não necessariamente quer dizer que existe aí uma patologia no seio da família, certo? Há famílias que podem viver muito bem. Então, nenhuma família é livre de problemas. Todas as famílias enfrentam problemas dos comuns aos mais complexos em suas vidas, certo? Então, existem várias formas de entender essa família, passando inclusive pelas as formas de organização, pela cultura da família, né? E aí a gente pensa o que é problema. Tem que definir o que é problema para pensar numa família livre de problema. O que é problema, então? Né? É ausência de conflito? É ausência de sofrimento de qualquer um dos membros? Um adoecimento físico, um adoecimento psíquico? Né? Que tipos de problemas seriam esses? Vamos pensar aí para tentar entender a lógica dessas famílias livres de problemas. Uma outra concepção de normalidade, apontada pelos teóricos, é de famílias normais enquanto famílias que são típicas, elas seguem uma média, né? Uma família seria enquadrada como normal se ela se enquadrar dentro dos padrões do que é comum ou esperado para famílias comuns. Sendo que essa concepção de média, de padrão, ele vem mudando muito. Não existe. É quase o padrão hoje em dia é não ter padrão, né? Não ter padrão, porque padrão cansa. Cansa e exclui 90% das famílias, né? Então, se o padrão no passado era aquela configuração familiar, pai e mãe heterossexuais, com filhos, esse era o padrão da configuração do passado. Hoje em dia, existem múltiplas configurações familiares. Se esse permanecer sendo o padrão, significa que todas as famílias têm configuração diferente, que não se encaixam nesse padrão, não seriam consideradas famílias normais, né? Então, isso exclui completamente as famílias. E é uma visão que é baseada em uma cultura, né? Se você for analisar as culturas, multiculturas do mundo, quase nenhuma família atinge, né, totalmente um padrão. Então, vamos pensar uma família monoparental, uma família homoparental, né? Famílias por adoção, elas sairiam do padrão.
famílias com filhos com deficiência, são famílias que têm funcionamentos diferentes. Então, elas seriam atípicas. Então, elas não seriam famílias saudáveis, né? Então, essa concepção da família média, que segue um padrão, é uma concepção assim, bem chula mesmo, né? Para dizer. Em termos assim, bem básicos, né? Então, não existe, não tem como configurar a família com a normalidade dessa forma, certo? Então, a gente pula isso, faça isso. Outra concepção de normalidade seria baseada em famílias normais enquanto sadias e que seguem um ideal ótimo de funcionamento, né? E aí isso envolve o quê? Envolve padrões, envolvem papéis familiares que são considerados desejáveis, né? Que são considerados apropriados ou essenciais, por exemplo, para o casamento, para a criação dos filhos, né? São construídos de acordo com padrões que são vigentes na sociedade de cada época. Então, vamos pensar um ideal de padrões para a conjugalidade, né? Seriam pais, né? Seriam um casal que se une pelo casamento. Um casal que resolve se unir por união estável, vamos morar juntos, né? Não precisamos nos casar, não precisamos botar uma aliança no dedo, não precisamos seguir um ritual, a gente não tem um ritual, então vamos juntar nossos travesseiros, né, nossas escovas de dente e vamos morar juntos. Essa família ela não seguiria um ideal, por exemplo, de alguns anos atrás, em que era esperado que os casais se construíssem, né, uma nova família se constituísse a partir do casamento. Ou os filhos que são nascidos dentro do casamento, né? Então, antigamente tinha muito essa concepção, né, que as pessoas falavam do filho bastardo, né? Que era aquele filho que era construído fora do casamento. Não era um filho validado, né? Não era um filho que pertencia à família. Então, o ideal de parentalidade que se tinha era de pai e mãe que tinham aquele filho dentro do casamento, aquela relação que era oficializada, por exemplo, né? Então, isso deixava de fora uma série de pessoas que não vinham para a família dessa forma. Ou pessoas que não consideravam a própria família biológica, por uma série de questões, como a sua família mesmo, mas que considera amigos, considera outras pessoas mais afastadas como família, né? Então, existem uma série de papéis, por exemplo, do papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, né? O papel dos filhos, que muda e que não segue mais, muitas vezes, um padrão estabelecido, prevalente, né? Aquele que prevalece. E se a gente for pensar hoje, qual é o padrão que prevalece na sociedade de hoje? Né? Qual é o ideal da sociedade de hoje, de famílias? Está sendo constantemente reformulado, constantemente pensado. Né? Por quê? Porque todas as pessoas, dentro das suas configurações, dentro das suas organizações, né, dentro dos laços que elas constroem, elas querem que aquilo que elas construíram, que elas acreditam como família, seja validado. Né? Então, dentro do que a gente espera de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade que acolhe as diferenças, né? Que acolhe as singularidades de cada um de nós, as formas que nós escolhemos para construir nossas famílias, dentro dessa sociedade esperada, esse padrão do que se espera, esse ideal de família, né? Ele precisa ser desconstruído. A gente precisa passar a reconhecer como ideal de família as famílias que são diferentes, as famílias para cada um de nós. Então, cada um de nós tem o seu ideal de família. E esses ideais precisam ser reconhecidos e validados, né? Não apenas um padrão específico e unívoco de família, ok? E, por fim, existem outras concepções que se chamam processos normativos da família,
São percepções mais sistêmicas, né? Que vêm se organizando, se ampliando cada vez mais dentro da perspectiva de trabalho com famílias, que entendem que existem funcionamentos familiares que se fundam dentro de um contexto sociocultural, um contexto desenvolvimental, né? E que são processos dinâmicos. Então, o funcionamento da família, ele é dinâmico e ele muda em cada momento da fase do ciclo de vida, né? Então, a forma com que um casal se organiza para exercer a parentalidade em uma fase do ciclo de vida não pode ser rígida, não pode permanecer a mesma em outra fase do ciclo de vida que vai necessitar da família outras respostas, outra forma de se organizar, outra forma de lidar com as questões que vão surgir, né? Na verdade, nesse caso, é a mudança da família, né? Na verdade, é a flexibilidade da organização familiar que vai garantir um funcionamento saudável. Então, nesse caso, a flexibilidade, a transformação da família diz respeito à normalidade, né? Uma família normal é aquela, então, que é capaz de ser flexível. Independente da sua organização, independente da sua configuração, independente de quais ou quantas pessoas fazem parte dessa família. O que importa, então, a palavra-chave é flexibilidade, né? De forma que, dentro dessa flexibilidade, as famílias elas sejam capazes de cumprir as tarefas essenciais dentro das várias fases do ciclo de vida e contribuir para o crescimento e para o bem-estar de seus membros. Então, é isso que a gente pensa hoje em famílias, enquanto seguindo aí a normalidade seria essa, certo? Nesse sentido, é importante a gente considerar quais são esses estressores pelos quais a família passa, né? Existem estressores que são considerados normativos, ou seja, aqueles estressores que fazem parte do ciclo natural da família. Ou seja, que estressores são esses? As entradas e saídas, né? Adoecimento de membros da família, nascimentos, mortes, mortes que são pelo envelhecimento, por exemplo, né, são as mortes esperadas, né? Então, a família, quando vai, por exemplo, chegando na sua fase última, né, e os pais, por exemplo, vão envelhecendo, entende-se que vai se aproximando de uma finitude, uma finitude esperada no ciclo vital, naquela idade, por exemplo, da velhice, né? Então, nessa fase, a família já começa a se organizar, ela passa por esse estressor, mas ela consegue, ela está ali de certa forma preparada, ela sabe que vai vivenciar isso um dia, né? Então ela vai se organizando. Um nascimento, se for um nascimento esperado, passa por é um estressor por quê? Porque a família precisa se organizar, né? Os pais precisam se organizar enquanto papel, enquanto troca de funções, né? Enquanto uma reorganização com horários, por exemplo, com trabalho, com outros membros da família que possam auxiliar para receber a chegada desse novo membro, né? Que vai desorganizar os horários da família, né? Que vai exigir da família uma nova forma de funcionar. Então, são estressores no sentido não, não totalmente negativo, embora tenha os nomes estressores, mas é tipo assim, é como se fosse a família, ela tá ali seguindo como um rio, como um lago, e esses estressores são como uma pedra que se atira nesse lago e que gera ali um movimento, né? Então, estressores, a gente pode pensar, é tudo aquilo que gera um movimento na família, né? Mas que em alguns momentos esse movimento a gente pode não conseguir lidar com isso, não conseguir lidar tão bem com isso, e isso pode trazer algumas questões negativas, mas também pode trazer questões positivas, né? Então, o nascimento de novo membro da família, que é
esperado, que é desejado, né? Embora traga ali noites de sono mal dormidas, né? Reorganização com horários, aprender a cuidar de um novo ser em desenvolvimento, mas é algo positivo, é vivenciado como positivo, né? Em alguns momentos é vivenciado como positivo pela família, né? Porque é esperado, desejado. Mas vamos imaginar essa mesma situação, nascimento de um membro da família que não foi esperada, por exemplo, uma gravidez não desejada, uma gravidez não planejada, é um estressor que passa a ser o quê? Não normativo, porque não foi planejado, não estava dentro ali do que era esperado para acontecer com a família, né? A morte, como a gente já falou, uma morte na velhice, ela segue o ciclo da vida, né? É o fluxo da vida. A morte também faz parte do ciclo da vida, né? É a fase última, inclusive. Mas uma morte, por exemplo, na infância, não é esperada. A gente não espera que as crianças morram, né? Que alguém morra tão jovem. A gente espera que morra bem velhinho, né? Bem assim, tipo assim, 100 anos, 100 e poucos anos. Né? A gente quer cada vez mais esticar a expectativa de vida. Então, se uma criança, é uma criança que morre, não é esperado. Então, esse é um estressor não normativo, certo? E, então, é um evento inesperado, é fora de época, né? E isso tende a ser mais difícil para a família lidar. Né? Então, gera uma tensão maior. Então, são justamente o acúmulo desses estressores, não, o impacto cumulativo desses estressores que podem gerar aí dificuldades para a família, porque não estão esperados, tá? É como se viesse muita coisa ao mesmo tempo, é muita coisa para lidar ao mesmo tempo, e a família pode ter dificuldades em se organizar diante disso e, por um momento, se desestabilizar, né? Por um momento, ser disfuncional, não cumprir com a sua função de proteção dos membros. Mas pensem, por um momento, né? Porque enquanto um sistema, a tendência desse sistema é se reorganizar, né? É a autorregulação, é a homeostase. Então, esse sistema ele vai tender a se adaptar àquela nova forma de estado das coisas, ou a encontrar uma nova forma de funcionar que seja melhor para todos. Então, a família, digamos que ela, no decorrer da sua vida, no decorrer de todo o ciclo vital da família, ela circule aí em um contínuo entre funcionalidade e desfuncionalidade, funcionalidade e desfuncionalidade, né? Flutuando. Então, uma família não é funcional o tempo todo, uma família não é disfuncional o tempo todo, certo? Ela pode flutuar aí nesse vai e vem, entende? E nesse sentido, pensar dessa forma, isso já muda a nossa percepção sobre as famílias, certo? A gente já muda completamente a lente pela qual a gente vê essas famílias, ok? Então, mais uma vez, focando aí em como a família lida, se organiza diante desses estressores, é algo decisivo. Então, é sempre importante questionar, dentro dessa lógica do funcional, do disfuncional, né? Enquanto o funcional, estando associado a um padrão de funcionamento, seria normal, né? No sentido de que contribui para o bem-estar dos membros da família, e disfuncional enquanto um funcionamento que está associado a sofrimento. Então, por exemplo, vamos pensar essa questão da lógica do funcional e do disfuncional, um exemplo típico, né? É um casal que vive brigando. Um casal vive brigando. Eles têm um filho. Mas nesse momento em que eles brigam, eles estão ali tão focados nesse subsistema conjugal que eles podem perder o foco do subsistema parental, ou seja, a criança pode fugir da mente deles, né? O cuidado com a criança, a preocupação com o bem-estar dela, porque eles estão focados naquele conflito, né?
E eles podem passar anos nesse conflito. Então, o casal resolve. Então, nesse sentido, né, o casal está brigando muito e a criança está em sofrimento, começa a apresentar problemas na escola, começa a apresentar determinados comportamentos hiperativos, ficar mais desatento, mais relutante ao cumprimento de normas, de regras, né? Começa a, por exemplo, morder, bater, sei lá, fazer bullying com os colegas. Várias questões podem aparecer, né? Então, nesse sentido, estão sofrendo, o casal está sofrendo a criança, né? Então, a família aí, percebam, ela tem a configuração que no passado era considerada padrão para uma família normal, né? Ela tem essa configuração, mas ela está sendo disfuncional naquele momento, né? Esses conflitos, essa forma de lidar com esses estressores entre o casal, por exemplo, está trazendo uma série de conflitos também que vão emergindo aí para as outras relações familiares. E aí esse casal resolve se separar, né? Quando eles resolvem se separar, eles conseguem, de certa forma, lidar com o conflito entre os dois, então cessa o conflito e a criança, por exemplo, ela pode reduzir, né, os comportamentos que ela vinha apresentando, pode vir reduzir o impacto negativo que estava vivenciando, né, o sofrimento. Então, o que seria aí, no caso, mais funcional, né? Seria que o pai e mãe estivessem exercendo a sua função de pai e mãe, né? Independente se eles estão ali casados ou não, se eles ainda formam um casal ou não. O subsistema conjugal pode ter sido dissolvido, porque era um subsistema que estava em conflito e esses membros não estavam conseguindo se organizar diante desse estressor, desse conflito, né? Mas eles são ótimos pais. Apesar de não se darem bem conjugalmente, o pai consegue exercer uma boa função, né, enquanto pai. E a mãe consegue exercer uma boa função enquanto mãe, né? Então, talvez eles consigam se organizar melhor estando separados, né? Antigamente, como é que a gente dizia? Vixe, é uma família desestruturada agora, né? A família se separou, isso vai dar problema para o filho vai crescer com problema. Essa era uma visão que se tinha do passado. Hoje em dia, com os estudos sobre famílias, a gente se debruçando cada vez mais sobre esse tema, a gente entende que o que? O importante é cumprir a função, né, de proteção dos membros. Então, eles deixaram de ser uma família? Não deixaram de ser uma família, né? Para aquela criança, a família daquela criança é o pai e a mãe, né? Talvez para aquela mulher, aquele homem não seja mais a família dela, que agora vai ser para ela monoparental. Talvez aquele homem, né, não for com a guarda do filho, não percebe mais aquela mulher como parte da família, mas mesmo não convivendo mais, talvez, no mesmo ambiente familiar do que o filho ainda é para ele uma família, né? E ele ainda continua cumprindo o papel dele. Então, o que importa é que a família consiga se organizar e cumprir esse papel de proteção dos seus membros. Se separou, né? A família não está desestruturada. Pelo contrário, a família encontrou uma nova forma de se organizar diante daqueles estressores, né? Encontrou uma nova configuração possível, que é mais saudável para cada um dos membros. Entendem? Então, quando a gente pensar o que é funcional e disfuncional, não tem nem como generalizar isso. É funcional para quem? É funcional para quê? Né? A gente tem que ir pensando caso a caso, família a família. Né? Então, a gente estuda a família de uma forma geral para pensar como trabalhar melhor com as famílias, como entendê-las melhor, como ajudá-las melhor a se desenvolver, mas não para generalizar. Ok? Então, Froma Walsh, que é uma grande pesquisadora
de famílias, ela contribui muito para a área de famílias na contemporaneidade, inclusive para pensar a família, né? O que seria o trabalho com famílias que vivem múltiplos estresses, como, por exemplo, famílias em situação de vulnerabilidade, famílias que vivem em contextos de conflitos armados, guerras, né? Famílias que vivem em condições socioeconômicas muito precárias, ou, por exemplo, que vivem em situações contextuais de muitos desastres, né? A seca, a fome, né? A pobreza extrema, por exemplo, que são estressores múltiplos que incidem constantemente sobre essas famílias. Ela se debruçou muito sobre esses temas e traz importantes contribuições nesse sentido. Ela alegou certa vez de que uma família normal seria aquela família que ainda não foi avaliada. Então, a gente ainda não sabe nada sobre aquela família, então, é uma família normal, né? Mas quando você começa a se debruçar sobre a família, você vê que todas as famílias têm problemas, né? Todas as famílias vivem estressores, mas o que a gente precisa entender é como as famílias se organizam diante disso, né? Então, isso é que é importante, ok? Então, o que a gente tem hoje é um cenário de múltipla transformação da vida familiar, né? E então, para pensar essa família em constante mudança, a gente tem que pensar quais são as principais mudanças que incidem sobre essas famílias, que são os formatos familiares, né, as configurações familiares, as mudanças de papéis, né, as mudanças que envolvem, inclusive, questões de gênero, e aí vem a influência do feminismo, a influência das mudanças do mercado de trabalho, por exemplo, as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, então elas não ficam mais naquele ambiente doméstico. Então, aquele ambiente doméstico precisa passar a ser dividido, né? Então, o casal, por exemplo, ele tende a dividir de forma mais igualitária essas funções, porque ambos precisam trabalhar fora, muitas vezes ambos não querem abrir mão das suas vidas profissionais, né? Dos seus sonhos, muitas vezes, como se fazia antigamente, né? Antes era só a mulher que ficava nesse ambiente doméstico. E hoje a gente tem cada vez mais configurações em que é o homem quem cuida da casa, é o homem quem cuida dos filhos, enquanto as mulheres trabalham fora, né? Então tem uma série aí de múltiplos papéis que vão mudando. E também a diversidade cultural, como eu já falei, né? Famílias multiculturais, pensando aí cada vez mais no contexto de imigração. Nosso país vai viver cada vez mais isso, e é importante a gente acompanhar essas mudanças, né? A crescente disparidade socioeconômica, né? O que são essas disparidades socioeconômicas? Pensando aí as mudanças no mercado de trabalho competitivo, às vezes com menos oportunidades de emprego. Então, essas disparidades econômicas, elas mudam contextualmente, né? Então, por exemplo, o nosso país tem momentos que está vivendo bons momentos, tem outros períodos que não, né? Então, esse cenário ele vai mudando e a família vai acompanhando, vai tentando aí seguir o ritmo, né? E pensar aí também no curso da família, ou seja, o ciclo vital da família, que vem sofrendo influência de todos esses outros contextos, né? Mudanças no ciclo vital, né? Mudanças nos acordos, nas funções que as famílias vão cumprindo com seus membros. Então, isso vem em transformação. E aí, quando a gente estuda sobre as fases do ciclo de vida familiar, a gente vai entendendo aí essas mudanças que vão acontecendo, né? Então, é sempre importante a gente estar de olho nesses múltiplos contextos que as famílias vivenciam. Né? Então, é importante sempre pensar a partir desses múltiplos contextos e, retornando aí mais uma vez, como é que nós mesmos entendemos famílias, qual é a nossa visão de família. Então, pensem sobre isso. Qual é a sua visão de família?
Quais são as questões contextuais que influenciam a sua visão de famílias? Quando você for trabalhar com famílias, pense primeiro sobre isso, responda a essa pergunta e depois se debruce sobre outras perspectivas sobre essa família. Então, Froman Walsh dizia, por exemplo, que como profissionais de saúde, nós também precisamos examinar os nossos próprios pressupostos implícitos sobre normalidade, sobre saúde e sobre disfunção familiar a partir da nossa visão de mundo, que é influenciada, por sua vez, pelos nossos padrões culturais, pela nossa própria experiência pessoal e pelas teorias clínicas sobre famílias que a gente se debruça, né? Qual é a nossa perspectiva teórica? As perspectivas teóricas são várias e têm aí múltiplas tonalidades, né? Então, a gente precisa entender nesse sentido de que as famílias, elas vão se transformando, ou seja, elas são flexíveis, e é essa flexibilidade que fala de como a família vai conseguir lidar ali com essas dificuldades, adversidades e estressores que cruzam o seu caminho em algum momento, né? A Catherine Batterson, ela disse algo muito interessante e eu reproduzi aqui, gostaria de falar para vocês, né, que diz respeito a isso, a importância dessa flexibilidade. Olha só o que ela diz. A qualidade da improvisação caracteriza cada vez mais as vidas hoje, vividas na incerteza, cheias de indícios de alternativas. Em um mundo interdependente e em rápida mudança, é menos provável que modelos únicos sejam viáveis e é mais provável que os planos deem errado. O esforço de combinar múltiplos modelos arrisca desastres de conflito e equívocos fora do controle. Mas o esforço de aderir cegamente a algum modelo tradicional por toda a vida tem o risco de desastre não só para a pessoa que o segue, mas para o sistema inteiro em que ela está incluída. Na verdade, para todos os outros sistemas vivos com os quais esta vida está vinculada. Então, a família ela precisa ser flexível. A nossa visão sobre famílias precisa ser flexível. Porque se a gente manter uma visão rígida, né, fixos no modelo tradicional, que não acompanha as mudanças sociais, que não acompanha as mudanças da sociedade, a gente vai acabar em algum momento, né, essa visão tradicional, que no passado era a única visão de família saudável que era tida, hoje, se ela não acompanhar, ela vai ser tida como patológica, né? Porque é um modelo fixo em algo do passado. O tempo está rolando. As famílias têm que ir seguindo esse fluxo também, né? Então, as famílias elas precisam se organizar nesse sentido. Que mudanças são essas? Como acompanhar essas mudanças, né? Como acompanhar essas mudanças sem perder, né, os laços, sem perder a concepção da importância da transgeracionalidade, né, dos laços transgeracionais. Né? Hoje em dia a gente as famílias vivem muito nesse sentido das múltiplas gerações da família, né? A gente hoje tem muito forte isso. Temos os idosos da família que viveram em um período em que a concepção de família era uma, concepção social, econômica, cultural era uma, né? E a gente está em um mundo que ele está mudando assim, num piscar de olhos. Fechou o olho, abriu, já tem um novo conceito, já tem uma nova visão sobre sexualidade, já tem uma nova visão sobre espiritualidade, sobre os papéis de pais, sobre os papéis de mães, né? Sobre os relacionamentos conjugais. Então, está mudando assim, mudando. E, tipo assim, a geração dos pais, a geração dos filhos, né? Está mudando muito. Antes era algo mais estável, né? Então, de certa forma, permanecia com menos mudanças de uma geração para outra. E hoje está de flash. Então, a família, ela
está aí passando por um processo de tentar entender o que está acontecendo, que tanta coisa é essa que está acontecendo no mundo, né? Que tantas transformações é essa que a gente precisa acompanhar. Em alguns momentos, isso pode chegar como um estressor para a família. A família pode se desorganizar diante disso para tentar entender e se reorganizar novamente, né? Então, a gente também, quando for trabalhar com famílias, a gente precisa entender qual é a visão que a família tem sobre si mesma, sobre o mundo, e tentar entender como é que ela vem conseguindo acompanhar essas mudanças. Né? A gente precisa fortalecer essa flexibilidade familiar. Ok? Então, nosso trabalho ele passa muito por essa via. E algo muito importante é sair, tirar o nosso foco, né, desses déficits, de ver a família como causadora de adoecimentos dos indivíduos, né, de culpabilizar a família pelas coisas que não dão certo, né, com os membros da família, e tentar entender quais são os pontos fortes, ou seja, quais são os recursos que a família tem que, ao contrário de adoecer, ajuda esses membros a se desenvolverem, a crescerem, a exercerem toda a sua potencialidade, né? Então, hoje em dia a gente entende que a relação terapêutica, ela, ao invés de culpabilizar as famílias, como aconteceu durante muito tempo, né? Principalmente quando se olhava para dia de mãe e filho, né? Culpabilizava-se a mãe pelos problemas que ocorriam, né? No desenvolvimento com as crianças. E os clínicos que trabalhavam com as famílias, eles confirmavam essa hipótese, né? Hoje a relação terapêutica já se estabelece de outra forma. Ela é muito mais colaborativa com a família. Não de julgar a família, de dizer, olha, vocês estão fazendo isso errado, vocês não deveriam ser assim, não deveriam se organizar dessa forma, não é mais assim, né? Os clínicos que trabalham com famílias, eles agora estão tentando entender como empoderar a família, né? Como colaborar com os membros da família para que eles utilizem os seus pontos fortes, os seus recursos, né? Então, as intervenções elas se tornam mais efetivas e dependem, sim, muito mais dos recursos familiares do que das técnicas que a gente possa utilizar, né? Então, precisamos reconhecer quais são esses recursos da família, ajudar a própria família a identificar esses recursos e trabalhar em cima disso. Isso ajuda a reduzir o estresse, né? Incentiva as interações positivas, apoia os esforços da família de enfrentamento às adversidades e ajuda a mobilizar os recursos familiares e comunitários. Então, quais são os erros que a gente comete quando trabalha com famílias? Quando a gente patologiza as famílias, julgando de forma equivocada alguns processos normais como sendo disfuncionais, ou entendendo as diferenças como sendo anormais. Então, famílias que se configuram de formas diferentes, famílias que têm heranças culturais diferentes, né? A gente acaba entendendo isso como disfuncional, como anormal, né? E, na verdade, não é dessa forma. As famílias, elas encontram várias formas de se organizar. E a gente precisa entender como é essa forma de organização. Um outro erro também que a gente recai é em associar uma variação no estilo relacional a uma patologia, quando na verdade reflete preferências pessoais ou variações culturais. Então, cada família escolhe também qual é a sua forma de se relacionar uns com os outros. Cada família tem a sua forma de, se, de se organizar, de se adequar aos movimentos, né? Por exemplo, os pais têm o seu padrão, o seu estilo parental. Cada pai, cada mãe tem o seu estilo parental. Se eles têm uma forma diferente de se relacionar, a gente não deve considerar isso como patologia, certo? A gente tem que tentar entender se isso cumpre a sua função de proteção dos membros. Um outro erro é presumir que um papel causal da família como causando distúrbios, né, como causando prejuízos ao desenvolvimento dos seus membros, que é essa visão que a gente abordou agora há pouco,
que tenta, assim, de certa forma, entender, por exemplo, que uma relação adíade, né, ou seja, mãe e filho, relação entre pais e filhos, possa necessariamente, se houver conflitos, causar aí sintomas patológicos nos membros da família. Isso a gente tem que romper com essas visões que são muito, muito enraizadas e trazem, na verdade, mais sofrimento para os membros. E um outro erro, na verdade, também é normalizar tratamentos desiguais e humilhantes que são baseados na violência, no abuso, em questões de gênero, por exemplo, violência contra a mulher, violência infantil, abuso sexual infantil, só porque é algo que a gente encontra com muita frequência nas famílias, não quer dizer que seja algo normal. Por quê? Porque causa sofrimento aos membros da família, né? Então, se essa forma de funcionamento causa sofrimento, ela não pode ser considerada normal. É importante entender que há diversidade familiar, é importante aceitar a diversidade familiar, mas é importante diferenciar que a aceitação da diversidade não é o mesmo que tudo vale, né? Tudo é válido, certo? Que se prejudica algum membro da família, não é válido, ok? Então, tendo isso em mente, precisamos construir aí novas perspectivas de trabalho com as famílias que englobem toda essa nova forma de perceber o que é normalidade, o que é funcionamento ou desfuncionamento familiar, entendendo que a família aí é um processo, né? É um processo que é fluido, é dinâmico e tem a sua própria forma de ritmo, né? Cada família tem o seu ritmo, tem a sua forma de se organizar. E a gente precisa ir entendendo essas questões singulares. Então, é isso que eu queria trazer na aula de hoje. Espero ter contribuído para ampliar a lente com a qual vocês enxergam famílias. E a gente se vê em uma próxima aula. Até mais!